Então, Vânia, conta pra gente então qual é o passo a passo para se abrir um escritório de representação aqui em Dubai, uma filial. Então, uma filial, assim como as outras empresas, você vai precisar escolher 3 nomes, porque assim, por que eu já comecei com isso? Porque às vezes a tua filial, ela lá tem um nome que já está registrado aqui. Então, a gente vai precisar primeiro identificar esse tema do nome, porque Dubai tem uma forma de escolher o nome das empresas que não tenha outros nomes que coincidam. E também os nomes não podem ter, por exemplo, referência política, referência religiosa. Tem várias circunstâncias e requisitos que na hora de escolher o nome da empresa, ele vai ser barrado ou vai ser pedido para modificar. Então é importantíssimo entrar antes de ver, ok, eu tenho uma representação. Isso vale inclusive para a empresa mesmo, que você vai abrir do zero aqui. É muito importante escolher o nome. E não só escolher, como entrar no Google, fazer uma pequena pesquisa de que se esse nome já não está aqui registrado, se não está inferindo alguma das regras de que não autoriza colocar. Porque por exemplo, você não pode... é aprovado, exato, né? você não pode colocar Ângela em Dubai, por exemplo. Sim. Não pode, porque o teu nome do estado, do Emirado, Dubai, não poderia. Então, tem um monte de situações, ou Ângela muçulmana, Ângela cristã, tudo não que pode. Tudo entra em assunto religioso, político, enfim. Isso é muito interessante, né? A tolerância, você vê um país, né? Não, tem que respeitar. Essas coisas são bem levadas a sério aqui. Você não pode fazer nome jocoso. Enfim, então eu diria que é importante começar pelo nome. Se a sua empresa ela tem um nome que eventualmente, mesmo sendo uma filial, vai dar de frente com essas regras, então a gente já precisa pensar em como mudar. Que nomes parecidos a gente pode colocar. E às vezes essa tradução também, quando sai do português e chega para o inglês, pode significar uma coisa que você não quer que signifique. Um conflito de interesse. Exato. Né? Então tem esse tema do nome que é muito importante. Fora isso, assim, que é o mais diferente que os meus clientes ficam tipo assim, né? Quem não está acostumado, né? Claro, você lá no Brasil você vai colocar praticamente o nome que você quiser, né? Fantasia, você usa nome fantasia e o nome aqui não é tão assim, não. O nome é muito sério aqui. E aí depois vem a documentação de toda a sociedade. A documentação ela deve ser legalizada no consulado, né, traduzida para o inglês e para o árabe. Tem aquele lance de tradução, juramentada. Que nem nos diplomas, né? Traduzir e juramentar. Igualzinho os diplomas. Então é levado muito a sério. Por quê? Porque as pessoas, quando você traz uma filial, você tem que seguir todo o critério que a sociedade já tem lá na Constituição original. Então aqui vai precisar trazer isso e cada pessoa envolvida na sociedade precisa autorizar, precisa estar de acordo, precisa ter as assinaturas, precisa ver a divisão certinha da sociedade. Então toda essa documentação vai ser necessária para não ter nenhum problema, né? Isso, antes de efetivamente você sim conseguir registrar a empresa aqui. Então, é como eu disse antes, a sucursal ou uma representação é um tema bem mais complicado, mais demorado. Tem, por exemplo, que ter um endereço comercial. Você geralmente não vai poder estar uma empresa online, como a gente abre muitas aqui. Então, o Departamento de Economia tem que autorizar, tem que legalizar, tem que ver a situação do sócio, se está legalizada direitinho. A situação dele como pessoa física também vai ser estudada. Então, tem todo um arcabouço aí legal que a gente precisa dar uma olhada. Tá. Vânia, quais são as zonas especiais que a gente tem em Dubai e quais os benefícios que elas oferecem para as empresas? Eu já tinha feito essa pergunta um pouquinho antes, mas agora a gente vai se aprofundar. Agora vamos adentrar nela, tá certo. Olha só, gente, isso de zonas especiais, deixa eu explicar melhor, né? Aqui existe, só em Dubai, mais de 40 zonas francas, só em Dubai, mais as outras zonas francas de outros Emirados. Só que essas zonas francas, além de terem as zonas francas propriamente em si, que são zonas francas, vamos dizer assim, particulares, são empresas particulares, tem as zonas francas do governo. E essas são chamadas zonas francas especiais.
A gente está falando aí, por exemplo, de AFC, que é uma zona franca voltada só para o mercado financeiro. A gente está falando de uma JAFSA, que é a zona franca que fica naquela ilha grandona que a gente comentou da outra vez, que Jabal Ali é uma zona franca portuária. Ela tem a ver com toda a parte para quem vai fazer muito transporte. Na Zona Franca JAFSA você compra os galpões, você deixa lá dentro a sua mercadoria armazenada. Sim. Você pode fazer também o ensemble, como é isso em português, essa palavra? Montar as coisas? É montar e montagem, desmontar. Né? Isso, você pode trazer, sei lá, vai montar essa mesa, traz as peças lá da China e monta nos galpões ali. Então, é uma Zona Franca voltada mesmo para a área industrial. Tem várias outras zonas, aí eu citei duas, por exemplo, sim, mas existem várias zonas francas especiais. Tem várias, né? Tem várias. Eu citei esses dois exemplos, por quê? Porque eu quero fazer vocês entenderem, uma está voltada para o mercado financeiro, de AFC. A outra está voltada para o mercado industrial. Mas aí a gente tem Internet City, voltada para, né, como o nome já diz, para mídia, toda essa parte de internet. E tem zonas francas assim, cada uma com seu interesse próprio. Tem zonas francas da saúde. Então, qual a diferença dessas zonas francas especiais? Elas têm uma característica importantíssima que não tem imposto, porque sim, gente, zona franca aqui, diferente do que as pessoas antes divulgavam, que realmente era, sim, zona franca nenhuma tinha imposto. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. Mas hoje as zonas francas têm imposto, elas estão sujeitas a imposto, depende se você vai vender a mercadoria dentro do mercado dos Emirados ou se você vai vender fora, e aí vai incidir ou não o IVA, que é o nosso imposto de serviço aí, e consumo e produto, né, que a gente tem ICMS, ISS, toda essa coisa lá. Aqui a gente tem o IVA, ou com certeza você vai ter o imposto corporativo, desde que você venda mais aí de uma certa quantidade. Depois a gente entra em detalhes sobre isso. Então, essas zonas francas especiais, elas são isentas 100% de imposto. 100%. Elas não têm imposto nenhum. Nem corporativo, nem nada, tá? Mais um incentivo. Mais um incentivo. Por isso que chama de incentivo, né? Zonas francas especiais, sim, de incentivo. Assim, e, Vânia, assim, qual a diferença de uma ZEE, né? Versus a abertura de um livre comércio, numa área de livre comércio em Dubai? Sim, então, é mais ou menos essa especificação. As zonas especiais, elas têm essas regalias que o governo dá, incentivos fiscais, elas são com leis próprias, isso é muito importante. Nossa. Por exemplo, as zonas francas normais, comerciais, sim, elas estão sujeitas às leis dos Emirados, como certo, um todo, lei federal e lei tributária. As zonas francas especiais, essas zonas francas, elas têm suas próprias leis. Inclusive, tem tribunal próprio. Uau, não sabia disso. Pois é, quando eu comecei em Dubai, quando eu entrei, eu comecei estudando, porque quando eu cheguei aqui há 6 anos atrás, Dubai tinha aí suas leis da Sharia. Todo mundo estava sujeito a essas leis, law, né? Aí eu comecei estudando as leis do GFC, que os ocidentais só poderiam fazer jus às suas leis, para si, do seu país, se tivesse fazendo contratos dentro do GFC, fazendo testamento dentro do GFC. Então, o GFC, desde sempre, desde que foi criado, ele tinha sua própria lei, sua própria corte. E aí, para quê? Para nós ocidentais. Porque, gente, GFC financeiro, né? Sim. É o setor mais delicado que tem. Dói no bolso. Sim. Então, não dá para a gente chegar todos ocidentais, fazer o investimento financeiro aqui e estar sujeito à lei Sharia, que são totalmente diferentes. A Sharia bem dura, né? Assim, comparado assim com a nossa, em alguns aspectos, eles são muito familiares, essa lei. Então, por exemplo, no sentido de herança, eles vão privilegiar a família estendida. Agora, as nossas leis ocidentais têm aqui elas estão baseadas no Common Law, que é a lei da Inglaterra, né? Sim. Estados Unidos, enfim, não é como a nossa que é positivismo, lá no Brasil é o sistema. Essa parte Common eu não Law. Entendo muito, estou aprendendo agora. O Common Law ele é
ele é tipo a nossa jurisprudência. Eu a lei sei que tem as nossas leis, mas não sei qual que é a corte, Inglaterra. a corte ela vai decidindo conforme você entra lá com um caso. Lembra o caso Ângela com a Vânia de 1800 foi decidido assim, então nós vamos decidir baseado naquilo ali. É mais ou menos assim, tipo jurisprudência. Eu já ouvi dizer já, agora eu me lembrei que... Exato, então o GFC, as zonas francas especiais, elas têm suas cortes, suas leis, e aí a gente tem que se adaptar a elas, mas essas leis, elas são feitas para facilitar o comércio, facilitar a parte financeira, facilitar a nossa convivência empresarial, leis... Cada ano está melhorando mais, né? Eles estão abrindo mais, incentivando mais os ocidentais a investirem aqui, deixando mais seguro, né? Aqui nos Emirados, porque eles lá tinham já, importaram o Common Law para dentro dessas zonas francas especiais. Mas agora, desde 2023, nós estamos tendo aí uma série de mudanças fantástico, nós precisamos fazer um podcast só sobre essas leis todas que estão mudando. É pano para manga. É pano para manga. Mas é legal. Tem muita coisa interessante. Ainda mais para empresário, para quem... Sim, tá tudo mudando, gente. Eu tenho uma pergunta para fazer, nem sei se está dentro disso que você está falando, mas tem a ver também. Antes, você só poderia abrir uma empresa aqui se você fosse sócio de uma pessoa local. Sim, então, verdade. Explica pra gente isso. E é antes, gente. Vocês vão lá no Google, esse aqui é o perigoso de buscar informação no Google. Toda vez que eu vou fazer pesquisa aqui, sempre vem sócio local, né? 50% de sociedade local, pelo menos. Todas as empresas aqui precisavam ser abertas assim, menos, olha só, as que estavam em zonas francas especiais. Essas tinham exceções, você não precisaria de sócio local. Mas, hoje, qualquer empresa, zona franca comercial, mainland, que é o continente que a gente fala, zonas especiais, não precisa mais de sócio local. Você tem 100% da titularidade da sua empresa. Essa pergunta foi muito relevante. Essa todo mundo quer saber. Porque como assim? Claro, gente, não é que você chegava e tinha um Emirati que você dá metade da tua empresa. Não era bem assim. Não, você claro fazia um acordo, você dava uma participação pequena, mas nos documentos ele era sócio 50%. Mas isso não nos pertence mais, isso já acabou. Ótimo. Hoje todo empresário tem 100% de titularidade da sua empresa. Não importa onde ele estiver, se é na Zona Franca. Agora, tem certos nichos que ainda precisa do empresário local. Por quê? Porque eles vão proteger, por exemplo, você vai entrar na área de petróleo, sim, lógico. Eles vão pedir a sociedade local. Então, tem, assim como a gente tem certas proteções no nosso país também. Com certeza. Então, fatores chaves da economia local, aí sim, eles ainda mantêm o sistema de ter obrigatoriamente um sócio local.